Saudações, queridos irmãos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mais uma vez, vemos no estudo da Palavra de Deus. Hoje estaremos no primeiro estudo, que tem como tema predito o destino do mundo. Queridos irmãos, é a preocupação de todo ser humano. Ele quer saber qual é o destino deste mundo. Então hoje, vamos falar desse tema. Não saia antes que esse estudo, você ouça esse estudo, antes que você deixe o seu comentário nesse estudo. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, nos seus versos 42 a 44. Por favor, acompanhe a leitura aí. Assim diz: se tu conhecesse também ao menos deste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e de ti te veres, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Queridos irmãos, a palavra do Senhor vem nos falar que certo dia Jesus Cristo saiu. Ele, ao entrar em Jerusalém, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo olhou para a cidade. Quando ele olhou para a cidade, a sua alma encheu-se de paciência contra aquela cidade. A palavra do Senhor continua nos dizendo que Jesus Cristo percebeu que a cidade, os moradores da cidade, estavam cada qual ocupado com o seu trabalho, cada qual ocupado com o seu afazer. Não estavam preocupados com a salvação, não estavam preocupados com Jesus Cristo, que era o dono da vida. Imaginam comigo, filhos de Deus. A Bíblia, no livro de Isaías, conta-nos que Jesus Cristo veio dar salvação a todo mundo. Mas continuando aqui, a palavra do Senhor nos diz que os filhos de Deus, os moradores de Jerusalém, estavam adormecendo. Estavam cheios de cegueira aos seus olhos. Acompanha comigo. Aqui diz: entretanto, pensamentos muito diversos ocupavam a mente de Jesus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus Cristo, quando chegou na cidade de Jerusalém, quando ele percebeu que os moradores da cidade não estavam preparados para a salvação, a Bíblia nos diz que Jesus chorou por aquela cidade. Suas lágrimas não eram por si mesmo, posto que bem sobre para onde seus passos o levaria. A Bíblia continua dizendo que lágrimas de Jesus não era para Jesus, mas era para aquele povo. Chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira e penitência daqueles que ele vieram abençoar e salvar. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, as suas lágrimas choravam por causa das pessoas que ele veio salvar, mas aquelas pessoas não estavam prontas para receber a Jesus como seu Salvador. O povo de Jerusalém, os israelitas, neste caso, eram considerados um povo escolhido. Era o povo preferido do Senhor. Mas mesmo sendo um povo escolhido, não estavam preparados para receber ao Filho de Deus, que iria dar solução a este mundo. O nosso tema é predito o destino do mundo. Queridos irmãos, Jesus Cristo, observando o mundo, ele pôde perceber que o destino do mundo é a condenação. O destino do mundo é a perdição. E a Bíblia nos diz que, sendo um Deus amoroso, enviou seu Filho Jesus para dar a salvação a este mundo já destruído, a este mundo que já está perdido. Que ele vieram abençoar e salvar. Jesus Cristo veio abençoar aquele povo e salvar, mas mesmo assim o povo não estava preparado. Aqui vem dizer no livro de
Salmos, capítulo 32, nos seus versos 3. Acompanha com a sua Bíblia. Assim diz: ali, durante séculos, santos profetas haviam profetizado mensagem de advertência. Sacerdotes ali haviam atingido os túbulos e a nuvem de incenso, com as orações dos adoradores, subia perante Deus. Queridos irmãos, o que mais me deixa preocupado é que a Bíblia diz que muitos profetas, muitas advertências Jesus Cristo tinha dado àquela cidade. Lembre-se comigo que Jesus Cristo certo dia falou da destruição de Jerusalém. Jesus Cristo advertiu a cidade. Deu alguns sinais que mostravam que a cidade de Jerusalém seria destruída. Mas mesmo com essas advertências, ninguém estava preparado. Mesmo com essas advertências, ninguém pôs na mente, ninguém quis seguir o exemplo de Jesus Cristo. Ninguém quis seguir os sinais que Jesus Cristo deixou, mostrando que a cidade de Jerusalém seria destruída. O povo estava adormecido. Isso assemelha-se aos nossos dias, queridos irmãos. Muitas advertências Jesus tem deixado para nós. Jesus tem falado sobre o destino do mundo. O mundo, a Bíblia diz que o mundo está sobre a condenação, mas mesmo assim Deus enviou seu Filho para nos salvar. E a pergunta que eu faria a cada filho de Deus é: está preparado? Será que você está a considerar as advertências que Jesus tem feito para você? Milhares de profetas, a Bíblia fala, milhares de advertências, ter soado aos nossos ouvidos, ter soado ao nosso meio. Como temos recebido essas advertências que Deus tem feito por nós? Lembre-se que por meio das advertências o povo de Israel ignorou. Os israelitas e os judeus ignoraram as advertências. E a Bíblia diz que a cidade foi destruída. Jerusalém foi destruída. Queridos irmãos, no livro de Jeremias, acompanha comigo, no livro de Jeremias, capítulo 17, nos seus versos 21 a 25, assim diz a palavra do Senhor: mas a história daquele povo favorecido foi um rei restrito de apostasia e rebelião. Havia registros à graça do Senhor, abusando de seus privilégios e menosprezando as oportunidades. No livro de Jeremias nos deixa uma visão, nos diz que a história daquele povo favorecido, privilegiado, o povo de Jerusalém, o povo que vivia em Jerusalém, era um povo privilegiado, era um povo escolhido. Deus deixou muitas advertências sobre a destruição de Jerusalém. Jesus Cristo deixou muitos sinais que mostrariam que a cidade seria destruída. Mas mesmo assim eles não estavam preparados. Eles desprezaram as oportunidades. O que você tem feito com as oportunidades que Deus te dá na sua vida? A pergunta que eu faria é: será que você já entregou a sua vida a Jesus? Será que você já caminha com Jesus? Você já considera Jesus como seu Salvador? Queridos irmãos, as oportunidades que Deus nos dá é para nos renovar a nossa vida. Lembre-se que o povo, a destruição de Jerusalém, o povo negou as advertências, o povo negou as oportunidades que o Senhor Jesus tinha dado a eles. E, continuando, queridos irmãos, no livro de Atos, capítulo 10, nos seus versos 38, assim diz: durante 3 anos o Senhor dá luz e glória, entra e sai por entre o seu povo. Ele andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, aliviando os quebrantados de coração, pondo em liberdade os que se achavam presos, estando à vista aos cegos, fazendo andar os coxos e ouvir aos surdos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho aos nobres. Lucas capítulo 4, nos seus versos 18. Ele prosseguiu firmemente em sua missão de
misericórdia. Jamais era repelidos os que buscavam a sua graça. Queridos irmãos, encontramos a Bíblia descrever o que Jesus Cristo fazia. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo veio salvar este mundo que já está perdido. Dava-se visão aos cegos, ele curava os coxos, dava de comer aos que estavam com fome, dava força aos quebrantados. Mas mesmo assim, o povo de Jerusalém, o mundo, não reconheceu Jesus como sendo seu Salvador. Mesmo assim, o mundo não recebeu a Jesus Cristo. Desprezaram a Jesus Cristo. Aqui a Bíblia vem dizer que quando Cristo estava naquela cruz, o povo de Jerusalém deixou o privilégio de ser chamado, de ser considerado o povo escolhido do Senhor. Quando Cristo esteve suspenso na cruz do Calvário, teria terminado o tempo de Israel como nação favorita e abençoada por Deus. Queridos irmãos, muitas das vezes nós desprezamos as oportunidades. Muitas das vezes nós desprezamos a advertência que nós somos dados. O destino, o mundo estava condenado à morte, assim como a cada um de nós estava condenado à morte. Deus enviou seu Filho Jesus para salvar o mundo, para salvar aquele que crê. Como você ter recebido esta graça? Porque o nosso destino era a condenação. Mas mesmo assim, Deus, pelo seu amor, por tanto amor que Ele tem com o ser humano, Ele enviou Jesus. Assim como naquele tempo Deus enviou Jesus Cristo para salvar aquele povo, para divertir aquele povo. Mas aquele povo, mesmo assim, negou as advertências, negou todos os privilégios que era concedido por Deus. Negou. Então hoje, como nós temos recebido as advertências? Lembre-se que Jesus Cristo chorou, Jesus Cristo entregou a sua vida para o nosso perdão. Porque este mundo está destinado à condenação. Mas simplesmente não estará condenado aquele que entregar a sua vida a Jesus. Simplesmente estará livre do pecado aquele que aceitar as advertências, que aceitar a purificação. Nunca desprezemos as oportunidades. Jerusalém era conhecido como uma cidade que despreza os profetas do Senhor. Jerusalém, os israelitas eram conhecidos como um povo que matava os profetas do Senhor. E hoje, como nós temos recebido os irmãos que têm anunciado a mensagem para nós? Será que nós temos louvado ao Senhor? Será que nós temos agradecido a Deus por esse privilégio? De mais uma vez nós termos falado da mensagem, ter ouvido da mensagem. Faça hoje o que você pode fazer. Entregue a sua vida hoje. Hoje o mundo está destinado à condenação. Mas simplesmente não estará condenado aquele que entregar a sua vida a Jesus. Espero que Deus te abençoe. Lembre-se, o povo de Israel, os israelitas, muitos morreram na destruição de Jerusalém. Por causa do quê? Porque eles negaram as advertências, negaram a salvação, desprezaram aquele que era a vida, que é Jesus Cristo. Hoje, Jesus Cristo morreu na cruz para dar vida a você e para dar a vida a mim. O que você tem feito? Como você tem recebido essa graça? Que Deus abençoe você. Não perca o segundo estudo. São estudos interessantes.